Muito bem, olha só, bendita hora começando agora, nessa terça-feira, ao vivo aqui, junto com você. Gente, olha, nós temos dois assuntos hoje maravilhosos, hein? Vocês vão gostar. Principalmente quem tem aí, 35 para cima, 40 anos para cima, vai lembrar. Nós vamos falar o primeiro assunto hoje, ciclos da vida. Será que todos nós estamos preparados para enfrentar as etapas da nossa vida com sabedoria? Nós vamos passando, se não morre, vai passando, vai envelhecendo e vai ter que se adaptar sempre a uma outra organização mais nova. Vamos falar sobre isso. Segundo bloco, a alta da nostalgia no cotidiano atual. Repararam que hoje em dia, muita gente ainda fala, procura viver uma coisa de uma saudade antiga, que parece que nunca passou. Por que será? Porque foi muito bom. Porque hoje falta elementos de qualidade em alguns setores da vida, não todos, que levam uma nostalgia de muita gente hoje, música, brinquedos, circunstâncias. Muito bom em falar sobre isso, né? Já vamos falar sobre esses dois assuntos, hein? Com duas psicólogas aqui, uma está chegando, Trânsito São Paulo está segurando ela por aí. Mas vem junto com o Padre Marcos, vamos começar agora assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Vamos pedir o auxílio dela, da Virgem Mãe, Mãe de Deus e nossa Mãe. Ó Maria concebida sem pecado, roga por nós, Senhora, pela nossa vida, por esse país, o Brasil, e pela paz no mundo, e pelos doentes também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Olha, depois da vinhetinha aí o Padre abraça você. Tamo juntos. Olha, ciclos da vida, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, mas antes, para a gente se familiarizar, para a senhora falar, mas o que é o ciclo da vida, Padre? Às vezes dá um branco na gente, né? Dá mesmo. Dá uma olhada nesse VT para a gente entrar no assunto. Mais um ano se aproxima do final e muitos se questionam sobre os inícios e términos de uma forma mais ampla. Alguns sentem necessidade de mudança e renovação, enquanto outros são mais resistentes ou até mesmo acomodados. Mas seja qual for a nossa percepção ou mesmo vontade, as mudanças sempre virão. O filósofo Rudolf Steiner falava sobre a teoria dos setênios, ou seja, que a cada 7 anos passamos por profundas transformações. E a cada ciclo teremos de lidar com diferentes questões, tais como as famosas crises de identidade, como ser produtivo e também feliz, e, finalmente, quando atingiremos a maturidade e sabedoria para uma vida plena e feliz. Seja em qual momento você estiver, fique conosco e vamos refletir agora sobre os ciclos da vida no Bendita Hora. Entendeu direitinho agora do que se refere os ciclos da vida, não é? São vários momentos da nossa vida, vários momentos. E aqui, antes do Padre chamar a nossa convidada, eu queria só lembrar vocês que o ciclo para nós cristãos, agora falo como um padre também, ele começa desde o momento da concepção, numa relação entre o homem e a mulher, marido e mulher. Quando a mulher fica grávida, ali já é o primeiro ciclo, ali começa uma vida, ali ela começa já o despontar de uma potencialidade, de uma graça de Deus
já é um ser humano, para nós católicos, tá ok? E a gente vive sobre esta verdade, tá? Ali é o primeiro ciclo, onde a criança já está totalmente sendo preparada de uma maneira muito íntima com a mamãe, né? Dentro do ventre materno, protegida dos barulhos, protegida diante dos desafios que a vida vai. Então esse é o primeiro ciclo. E depois, quando ela nasce, aí começa várias etapas que a gente acabou de ver aí na entrada dessa vinheta aí sobre o VT, não é? Por isso, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, eu tenho a alegria de tê-la aqui mais uma vez, que é a nossa queridíssima amiga, psicóloga, elegantérrima, Adriana Severini. Muito boa tarde, Adrianinha. Boa tarde, Padre Marcos. Tudo bom com o senhor? Bem, graças a Deus. Sabe que daqui a pouquinho, pode ser que vai chegar aí daqui a pouquinho também, a Verusca, né? A Verusca também, que é psicóloga, daqui a pouco ela vai entrar nesse bate-papo. Ela está chegando, já está assim, acomodando aí com o carro dela por aí, que o trânsito de São Paulo aqui é terrível, né? Hoje está terrível. E hoje está assim, acho que adiantou, as compras de Natal está pior, que está igual dezembro já. Você sabe que isso também faz parte, a gente não vai discutir sobre isso agora, mas faz parte do ciclo da vida também. Não é? A gente tem que se adaptar a um período de quem precisa viver nas grandes cidades, como esta, de São Paulo, por exemplo. A gente tem que se adaptar, aprender a viver, olha, num trânsito caótico, numa correria que não tem horas. Antigamente tinha-se horário para você, a maioria entrava dentro daquele horário, às 7 horas da manhã, depois às 8, saía às 5, depois saía às 18. Depois passou a ter, o pessoal que chegava entrava às 15 horas de trabalho, aí até umas 8 horas da noite, mais ou menos. E tinha o noturno, né? Que é aquele grupo menor, mas que trabalhava. Hoje não existe mais isso. Hoje cada um trabalha em vários horários, trabalha também estilo home office, em casa, cada um faz um ciclo. Então, o ciclo da vida também faz parte disso aí. Mas, Adrianinha, vamos lá, querida. Eu fiz uma introdução sobre a questão, para nós, eu falo para nós, cristãos, católicos, que o ciclo da vida começa desde o momento da concepção. Ali é o primeiro ciclo, onde para nós já é uma criança, é um ser humano, e ali começa já uma vida sendo preparada dentro do ventre da mãe, né? Recebendo todas as substâncias, fortalecer a proteção da mãe. Então, realmente, o ser humano ele precisa aprender a viver cada momento. Ele sai, corta o cordão umbilical. Ele se separa da mãe, naquele lugar quentinho, gostosinho. Aconchegante. Ele estava e veio para esse mundo, coitado. Já começa o primeiro ciclo pós a gestação da mãe. Exatamente. Então, ali ele já estava dentro de um ciclo, ok? Que todos nós experimentamos. A gente não lembra. Mas né? A nossa memória inconsciente, algumas teorias diz que você lembra. Então, você tem teoria que sim, eu acredito que sim, e você lembra. Tanto é que assim, você vê que a criança mexe, se tem um som mais calmo, ela fica mais calma. Se está num lugar mais agitado, a criança também movimenta. O comportamento da mãe. Sim. Uma mãe que está mais, faz carinho e está mais calma. A gestação é tranquila, foi uma gestação desejada, você começa a ver que a criança vai sentindo dentro do ventre. Então, acaba sendo uma criança mais tranquila, mais calma, sim. Porque eu acredito que ela sente tudo que está passando. Não, isso é verdade, sim. Isso aí você está falando uma questão que ela já está até comprovada, né, pelos médicos, também cientistas, que cada criancinha no ventre da mãe, ela já sente, ela é capaz de perceber se ela é querida, se ela não é querida, se ela está sendo aceita naquele momento, se ela não está sendo aceita. Tanto é que nós da igreja, fazemos até orações de quebras, né? Às vezes de maldições, ou seja, daquilo que foi uma rejeição ao saber que estava grávida aquela mãe, né? O marido... Do próprio pai. O pai às vezes rejeitou, o bebezinho sentiu. A mãe nem falou nada, ele sentiu. Então tem sim, esse primeiro ciclo ele é muito importante, mas depois que nasce, eu fiz a pergunta para você, eu lembrei de outra coisa aqui. A gente realmente lembra, sim,
por exemplo, da proteção, porque a gente fica muito agarrado com a mãe no começo, não é? Não, mesmo assim, eu tenho um caso de gêmeas. Até hoje, elas são da minha cunhada e do meu irmão. Com 9 anos, até hoje, quando elas começam a dormir, elas estão na cama do meu irmão, da minha cunhada, você vê, elas ficam exatamente enroladas uma na outra, como elas estavam na barriga. Perfeito. Fica uma mais em cima, a outra embaixo, e elas ficam aqui assim, e elas já têm 9 anos. Então, você vê como tem uma memória inconsciente guardada, porque quando elas estão deitadas, brincando e tal, e começam a dormir, a outra vai, elas vão se juntando, elas estão da mesma posição que elas estavam na barriga. Na barriguinha da mamãe. E você me fez essa memória aí, afetiva, também do tempo. Eu me lembro que com 7 anos de idade, isso aqui é muito importante, viu, gente? Olha só. A minha mãe me levava para a escola, aliás, 6. Eu comecei com 6 anos para o prezinho. Teve pré-primário, eu fiz meu primeiro pré-primário da escola municipal. E minha mãe, quando nos levava, aí mostra que eu precisava daquela proteção do ventre dela, porque eu tinha muito medo de sair de casa. Então, quando minha mãe me deixava no portão da escola, vinha aquele choro muito forte, uma sensação de que eu ia me perder, e que eu não teria mais a proteção amorosa da mãe, aquela coisa toda que a gente teve no primeiro ciclo da nossa vida. E aí tem aquele medo do abandono, que assim, você conscientemente sabe que a sua mãe vai te buscar, ou que alguém vai estar lá para te buscar, mas você tem medo quando você é deixado ali, no primeiro momento que você vai para a escola e você é deixado ali, você fica vivenciando toda uma ansiedade com medo que a sua mãe não volte para buscar, que ninguém apareça, que você vai ficar lá na escola sozinho. Sim. Então, assim, como que vai ser? E à medida que a criança, por isso que a mãe e o pai, quem for buscar, eu sempre falo, tem que ser pontual, para dar essa segurança para a criança. Se for atrasar, sabe que tem algum problema, quando deixar a criança na escola, falar, olha, hoje a mamãe vai ter algum problema, o papai, então a gente vai atrasar um pouquinho, mas eu volto para te buscar, porque na cabeça da criança ela se sente abandonada, porque às vezes fala, eu atrasei 10 minutos, mas para a criança é como se fosse 10 horas. Perfeito. Porque ele sabe que, com sinal ele está ali, a mãe dele ele já vê a mãe e está assim, aí ele olha, não vê a mãe. Por isso que é importante as mães avisarem e as escolas hoje em dia, porque às vezes foi o que falou, o trânsito aqui está louco, mas tem celular. Liga para a escola, avisa, e a escola ter a obrigação de avisar a criança. Olha, a mamãe vai demorar um pouquinho hoje, mas ela vem te buscar, tá? Pode ficar tranquilo. A gente vai vendo então, gente, que como aqui a nossa querida Adrianinha está explicando para nós, esse é o começo, esse aí é a primícia de todos os ciclos, desde o ventre da mãe até as primeiras jornadas como criança, que nós estamos explicando aqui, tá? Que aí vai começar agora o outro ciclo, que são os desafios, como ela começou a colocar. Vai para a escola, vai ter que aprender a conviver com outro que tem outra personalidade, que tem outros costumes que não são os mesmos de casa, ok? Tem os desafios de você ter que tomar algumas decisões, as primeiras decisões devagarinho, sozinho, sem a mamãe por perto, lembrando do que a mamãe falou, do que o pai falou. Então veja, são ciclos que vão se formando e aparecendo, ok? Estão gostando do assunto? Vamos adentrar cada vez mais sobre esse assunto do ciclo. E a nossa daqui a pouquinho aqui, ó, já chegou, já está preparando o microfone dela, que vai compor aqui essa cadeira junto com a Adrianinha, a nossa querida, outra grande psicóloga aqui, que é a nossa querida Verusca, já vai estar chegando aqui, tá? Ladies and gentlemen, agora nós estamos aqui, o padre está muito bem acompanhado agora com duas grandes psicólogas, tá? O padre já apresentou para vocês a Adrianinha e agora a nossa querida Verusca, psicóloga maravilhosa. Verusca, boa tarde, querida. Boa tarde, padre. Que prazer estar contigo. Boa tarde. Boa tarde. Como é bom, né, esse momento. Você está vivendo um ciclo agora do trânsito aqui em São Paulo, piorado no final do ano, não é? Que agora aumenta tudo. Já estava ruim aqui em São Paulo o nosso trânsito, né? Sim. E agora no finalzinho fica pior, né? E ainda ajuda com greve, ajuda... É verdade, tá com a greve. Tem greve parcial lá do... Começando a chover em algumas Tá começando a regiões. chover, então você imagina como é que tá São Paulo. Né? Não é? É o combo hoje vai ser o combo. Olha, Verusca, você pegou uma parte aqui, nós estamos falando sobre o ciclo da vida. Então nós demos aqui uma abertura falando assim, primeiro eu dei uma pincelada falando que para nós cristãos, católicos, no caso nós padres, a Rede Vida,
a gente defende muito a vida do ser humano a partir do momento da sua concepção, tá? Então ali é o primeiro ciclo, ali é o primeiro momento que já existe toda uma modalidade de existência, de proteção da mãe com o bebê, os sentimentos que ele recebe de fora para dentro, na vidinha do bebê. E depois, quando nasce, já é um novo ciclo também. Então é o momento que ele está crescendo, ele está conhecendo o mundo aqui fora, por isso que a criança põe tudo na boca, porque é uma maneira dela ir conhecendo o externo, né? Sim. Antigamente estava só dentro do ventre da mamãe, agora está conhecendo o externo. Depois, aquele período que a criança chega no período da razão, já precisa começar a ir para a escola, os pais já precisam dar essa deixa de um novo ciclo, de ele ter que desafiar ele também, se efetuar agora no advento com os coleguinhas, com outra personalidade, escola, estudar, fazer sozinho algumas coisas. Então, são ciclos. Então, a gente parou por aí por enquanto. Sim. Mas os ciclos, eles se estendem, Exato. não é? E sempre o novo assusta, não é? Tudo aquilo que para nós estamos aprendendo em cada época da vida, se a gente não morre jovem, cedo, a gente vai passando por ciclos e vamos ter que nos adaptando a todos eles. E para nós é um desafio cada ciclo da vida, não é? Exatamente. E é interessante, como é importante falar disso, e principalmente nesse momento, que as pessoas param um pouco para começar a refletir. É começar a perceber a aproximação aí do final do ano, as pessoas começam a parar e pensar um pouquinho em que momento que estou, como é que estou sentindo, como foi. E é interessante porque nós vivemos duas movimentações de ciclos muito fortes. O nosso ciclo da vida e o ciclo das emoções. Em tudo na vida, nós passamos por um ciclo. Um ciclo que você precisa tomar decisões, precisa amadurecer, precisa poder decidir o que vai querer, planejar, executar. E quando você consegue vencer, seja lá o que você está buscando, se é um relacionamento, se é um casamento, se é uma vida profissional, pensando aqui na questão do ciclo emocional, você tem que migrar para um outro projeto de vida. É. E é difícil, porque as pessoas, às vezes, elas não conseguem, elas querem paralisar. Num próximo momento, eu trouxe uns objetos para mostrar isso na prática e mostrar como é saudável vencer um ciclo e começar outro. Exatamente. E você começar a criar novos objetivos para esse ciclo que vem depois. É muito preocupante quando a gente pergunta para uma pessoa e diz quais são seus sonhos, quais são seus próximos momentos, seus próximos passos, seus ciclos. E a pessoa, não, eu não posso largar isso. Eu não posso. E se agarra, porque a nossa mente, o nosso processo mental, ele tem uma tendência de segurar processos, de não querer finalizar ciclos, porque é difícil. É o novo que ameaça, é o novo que faz eu ficar preocupado, porque eu vou ter que ter um exercício diferente, eu vou ter que experimentar situações diferentes, e é muito mais confortável eu estar num processo que eu já conheço, que eu já consigo pisar, eu já consigo ter ali um conhecimento. Eu tenho um domínio sobre aquele processo, eu estou feliz com aquilo, eu já conheço bem. Eu falo que é sempre fazendo uma analogia com a leitura do livro. Você que está gostando do livro muito, você vai devorando o livro. Quando está pertinho de acabar, você começa a ler devagarzinho. Agora, se Você não quer mudar para um próximo livro, você vai aos pouquinhos. E é mais ou menos esse o ciclo da vida. Porque você finalmente você conseguiu aquilo que você queria, almejava, então você se sente bem, você está feliz, está confortável. Daí você fala, será que eu vou ter que começar tudo de novo? Então não, eu quero parar aqui. Só que a vida não para. Me preocupa muito. Deixa eu só colocar um tempero nisso tudo, Adriana e Verusca. Eu gosto muito desses assuntos, porque ele já começa a esquentar aqui meus neurônios, né, do tudo que vocês já estão colocando. Mas eu acredito também, e aqui eu queria ouvir muito a opinião de vocês duas, porque a gente está falando de ciclos que mal se a gente consegue inaugurá-los na nossa vida, já vem o outro e agora me tornou uma coisa saudável, porque isso nos vai fazendo crescer. Tá. Mas existe um ciclo que eu acredito que esse deve ser o alvo, precisaria ser o alvo de todos nós. Você fez aquela pergunta, o que é, como é que é a pergunta que você fez? Quando você falou assim, qual é o objetivo, o que você gostaria... Qual é o próximo passo, né? Qual é o próximo ciclo que você próximo vai? Ciclo. Então, Planejamento. Mas agora, será que... Aí que eu vou abrir já um papo aqui. Será que, antes de eu passar ou pelo primeiro, terminar o primeiro ciclo da minha vida, inaugurar o segundo,
será que eu não teria que enfrentar um ciclo original, inicial meu, que é aonde eu quero chegar primeiro? Eu quero primeiro me autoconhecer. Sim. Talvez essa questão toda, a primeira, ela não seria talvez o start, o play para começar todos os outros ciclos? Infelizmente, padre, nós não temos na nossa educação no país, no Brasil, pensando no Brasil, não vou falar isso de outro Vamos falar do Brasil, que é o nossa terra. Nosso país, ele não prioriza inteligência emocional desde a infância. Nós deveríamos ter isso na escola, uma matéria que ensinasse emoções, ensinasse você tentar usufruir da sua capacidade de gestão de emoções, de sentimentos, de entender como são os processos da vida, entender quais são as escolhas que a gente tem que fazer e como que a gente tem uma extensão interna para conseguir abarcar tudo isso. Entender o que a gente está sentindo, porque assim, quando fala de emoções, às vezes a criança está lá, ela está brava, se você começa a conversar com ela, ela não sabe por quê. Porque a gente nunca foi orientado a entender, a olhar para dentro. A nossa cultura coloca muito olhar o externo. Ah, então eu estou brava porque o meu amiguinho brigou comigo. Mas o que eu fiz para, de repente, aquele amiguinho ter brigado comigo? Porque o meu comportamento influencia as outras pessoas. Ou que eu não fiz também, né? Que eu não porque fiz. Às vezes a pessoa tem problemas. Sim. Às vezes o outro é uma pessoa difícil, de comportamento complexo, complicado. E ali, o problema é dele, não é meu. Às vezes eu tenho que entender para saber lidar com aquilo, mas eu não posso abraçar aquilo, eu não posso absorver. E aí, pensando por esse lado, é interessante porque se nós começássemos conhecendo a nós mesmos e amando, inclusive, nós mesmos, para depois amar os próximos, né, as pessoas, como nós nos amamos, coisa que a gente conhece na palavra de Deus, né? Vamos abrir até um parênteses aqui, que a gente sabe... Acho que não dá para ficar sem a parte de Deus, como, né? Não tem como, porque ele deu a regra, inclusive. Tudo que a ciência mostra hoje, há 2000 anos, o livrinho chamado Bíblia já mostrava pra gente que tinha alguns passos ali que a gente tinha que prestar atenção. Assim como fala também essa questão toda do corpo, da vida espiritual e da vida mental. Corpo, alma e espírito. Se a gente entende que em todos esses três nós temos ciclos, que você vai crescendo, você vai ampliando, você vai desenvolvendo, nos três, você consegue ter uma vida saudável em todos os aspectos. Porque assim, porque que nem você estava falando também, a Adrianinha estava falando aí, fazendo um paralelo com a gente aqui. Porque a gente fala assim, eu vou passar agora para o ciclo de enfrentar o período que eu estou ficando mocinho, vou começar a trabalhar, vou falar com pessoas mais velhas, vou começar a namorar. Só que a gente corre esse risco de você entrar num ciclo já preparado, formado dentro de uma forminha que fala, olha, aquele negócio, parece que eu tenho que viver aquele ciclo e tenho que ter um alvo de comportamento que esse aqui é o ideal. Mas onde está dizendo isso? E você tem que se formatar alguma coisa que você não sabe de onde. Exatamente, é um sistema que está me formatando ou eu... É que preciso descobrir que nesse novo ciclo, que eu estou prestes a entrar, tá certo? Que provavelmente vai ter a questão do namoro, vai ter o trabalho e tal. Como que eu vou entrar? Sim. Com base em quê? Nós temos uma percepção que nos faz perceber que para a condução de uma sociedade precisamos de regras e precisamos de movimentos acontecendo para facilitar a compreensão para todos. Porém, somos individuais, é aí que eu tô somos únicos. É isso. Não se tem repetição de digital, de mente, não se tem, somos únicos e cada um, dentro da sua maneira, dentro da sua individualidade, particularidade, você vai passar pelos ciclos de uma forma individual. Claro que dentro de um comando social de regras e tudo mais, porém, de um jeito único. Porque a forma como eu passo pela adolescência, você passa pela adolescência, você também, sim, não vai ser igual. Não vai ser mesmo igual. Sendo o mesmo período, ciclo, adolescência. Pois é. Né? E eu vejo que tem uma coisa que me preocupa nisso tudo, Padre Idri, que a gente está vivendo uma sociedade hoje que tenta uniformizar todo mundo. E nós não somos assim. As pessoas, os adolescentes, as crianças, eu sinto que eles estão sendo criados dentro de uma redoma e está tentando uniformizar todo mundo. Então, já tenho visto pessoas com 20, 25, 30 anos de idade que não tem nenhum problema você morar na casa dos pais com essa idade. O problema é que eles não têm uma profissão. Eles ainda não sabem o que eles querem, são já adultos de 30 anos de idade
que ainda não sabem o que querem, e quando você olha, eles estão fora do ciclo da idade deles. Porque 30 anos você já tem uma carreira, você está se desenvolvendo, você às vezes pensa numa família ou não, mas você tem uma vida mais independente. E eu tenho me deparado com muitos adultos de 30 e poucos anos se comportando como jovens adultos de 18, 19 anos, ou às vezes como adolescentes. Então é aquele que acorda tarde, a mamãe fez o almoço, ele já vai almoçar, aí reclama, porque você vê pessoas com 35 anos se comportando como adolescentes uma de geração 15. mimada, Foi né? noticiado até na mídia. Foi. Pais que processaram um filho já maduro, de idade madura, 40 para anos. que ele saísse de casa, porque ele não queria sair de casa. Pronto. Tá vendo, gente? Olha, isso aqui é só o começo de um assunto que a gente está trabalhando, bordando sobre ciclos da vida. E eu estou entrando aqui junto com essas mulheres aqui, grandes psicólogas, que em cada ciclo você tem que aprender a andar, mas você é único. E você não pode se robotizar, formatar a tua vida como todo mundo. Mas eu tenho uma bancada aqui, deixa eu ver isso aqui, ó. Olha, tô vendo aqui um livro da Barça. Meu Deus, eu lembro isso aqui, minha tia Cecília tinha esse livro aqui, ó, da Barça. A coleção da Barça, tá? Que eu ganhei, a Bíblia que foi da Barça também, foi a primeira que eu comecei a ler, tá? Daqui da Barça. Olha isso aqui, gente, ó. O guia de rua. Tá vendo? Você que usa o Waze aí hoje, eu quando eu era motoboy, eu tinha que andar com isso aqui no baú da moto, tá? Eu, Padre Marcos, já trabalhei como motoboy. Então você tinha que parar, suado, tinha que enxergar bem, porque a letrinha, mostra aqui a letrinha. Mostra aqui a letrinha, o tamanho da letrinha aqui, ó. Ó, você tinha que ter umas vistas boas para enxergar isso aqui. Olha isso aí. Tá vendo? Olha só. Agora tudo é Waze, facilitou. Tá? O telefone, olha isso aqui, ó. Olha o ciclo que eu peguei aqui, ó. Ó, deixa eu ligar aqui. 2, 9, ó. Tinha que esperar. Tinha que esperar tocar. Alô? Quem? Oi, Neto. Ô, Neto, liguei sem querer aí. Tá assistindo o programa nosso aqui? Pois é, eu tô aqui com a Verusca e a Adriana. O quê? Não entendi. Você já passou por vários ciclos também? Ah, legal. Depois a gente se fala. Hã? Viva o Palmeiras, tamo junto. Ó, deixa eu falar uma coisa. Olha aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Ô, Barba, você lembra disso aqui? Ó, isso aqui, ó. Isso aqui eu escutava Tim Maia, Elvis Presley. A galera mais nova aí que não sabe o que é esse ciclo. Aí tinha aqueles, como é que é? Rádio cassete no carro, como é que é? O rádio nos carros, como é que chama, Barba? Fita cassete. Hã? Toca fita. Toca fita. Você colocava lá, enrolava a fitinha todinha, ficava voltando, enrolava, tinha que botar uma faca lá pra tirar. Mas era ótimo, a gente amava isso aqui. Aí, depois veio o período do... Olha aqui, ó. 5 vezes a Tá vendo? Ó, a fita cassete, tá vendo? Você tinha que rebobinar, vai devolver a fita, bota lá no seu vídeo e tinha que rebobinar. Senão você pagava multa. Tá bom? Era assim, era gostoso, gente. Era uma... Ninguém reclamava. Enchia de bicho depois lá no nosso vídeo cassete, mas tá tudo certo. Aí depois foi melhorando o tempo, ó. Como é que chama isso aqui, Barba? Disquete, ó. Isso aqui começou a trabalhar nos escritórios com disquete. Eu comecei. Que trazia memória de vários programas lá. Super legal. Gente, olha isso aqui. Isso aqui é da época da... Deixa eu ver aqui. Seu? Seu? É meu, eu cheguei. Seu? Ó, gente, ó. Eu cheguei Olha aqui. Isso aqui eu nem sei como é que abre mais. Isso aqui é um toca-fita, não é? A gente levava para fazer reportagem. Fala aí. Olha, o futebol como é que foi? Conta jogador. Não. Gravava aqui, levava no estúdio para reproduzir. Isso aqui foi um ciclo. Tá? Ó. Você sabe o que significa isso aqui? Olha aqui, mostra na mão do padre aqui, ó. Isso, sabe que isso aqui é envelope. Isso aqui a gente fazia... Eu queria mandar alguém uma informação, um recado para minha tia lá em Portugal. Não tinha negócio de WhatsApp, não, ó. Tinha que escrever, botava aqui dentro, ia no correio, que é longe aqui em São Paulo correio, tá? É longe. Se ela pagar uma taxa, botava selo, o pessoal fazia até... Gostava de ficar arrumando selinho depois, né? Tem gente que fazia coisa de selo. Coleção de selo. Botava um selo aqui, botava lá, 5 dias depois chegava lá no Nordeste. Para Portugal, 1 semana e meia depois chegava. Tá? Então isso aqui, a gente vivia com esse ciclo aqui. Agora tem WhatsApp, tem tudo. Tá vendo?
É isso mesmo, ô Verusca? É isso mesmo. Eu fiz questão de trazer esses objetos todos para mostrar para as pessoas que dentro de cada época, da invenção do telefone, do gravador, do guia, eles foram as grandes novidades do momento. O telefone eu lembro em casa, porque era caríssimo. Quando meu pai conseguiu comprar e ter telefone em casa, né? Eu tinha acho que já uns 8 anos. Para comprar um terreno. E declarava no imposto de renda que você tinha porque telefone. Ele tinha ações, era caríssimo né? Você quando comprava um telefone, você estava comprando ações da Telesp na época. Sim. E você tinha nessa ação uma participação dos lucros da empresa. Então, tudo isso, na sua época, foi muito importante. A Barça foi a enciclopédia mais vendida, a Bíblia foi o VHS mais também, assistido no planeta, foi a Bíblia. A Bíblia foi o mais assistido e o segundo Titanic em VHS. Olha só. Então, por que eu trouxe tudo isso? Para mostrar que tudo isso foi importante na sua época, foi um ciclo, para facilitar a vida das pessoas naquele momento, para facilitar o acesso. Só que se as pessoas não estivessem vencendo esse ciclo, padre, se não estivessem pessoas pensando como fazer mais rápido, como trazer mais comodidade, como fechar esse ciclo com algo mais moderno, nós estaríamos nesse ciclo até hoje. Será que hoje, você que está em casa, trocaria o seu celular pelo telefone de disco, que foi tão importante nessa época? Então, pode-se discutir outras coisas, né? Pode. Então, por exemplo, o telefone, a gente ligava mais por uma necessidade. Sim. Não é? E não era em qualquer lugar que você tinha telefone. Não. Então você se sentia mais livre, entre aspas, para você poder não ficar dependente de um celular na mão. Não, e você usufruir do encontro que as você tinha pessoas... com a pessoa. Nós estamos aqui, a gente era está bem conversando. Era bem mais interessante. Só que é o seguinte, se você está num lugar de perigo, você tinha que procurar um orelhão ou numa estrada, você tem que procurar aqueles telefoninhos. Você tem que arrumar um telefoninho de urgência para falar que o teu carro quebrou. Agora não, o celular facilitou nesses aspectos aí. Mas olha o que é interessante nisso. A tecnologia hoje nos ajuda muito mais do que essa tecnologia da época. Mas nós fechamos os nossos ciclos porque se eu me permito ser viciado pelo celular, o problema está comigo e não com a tecnologia. Perfeitamente. Se eu me permito ficar aprisionado, então sou eu que tenho que fechar um ciclo e entender que eu comando o celular. Eu que decido conversar com as pessoas. Eu decido almoçar e jantar com aqueles que são importantes para mim e guardo o celular na bolsa. E desligar o celular, saber o momento exato. Eu preciso aprender a gerenciar os meus sentimentos usando da tecnologia a meu favor. Quando a gente pensa nisso tudo aqui, foi muito importante, mas tudo isso foi trocado por coisas mais novas, mais avançadas, que facilitam para que, idealmente, você pudesse ter mais tempo para as pessoas. Se eu economizo tempo, se eu economizo dinheiro, se eu faço tudo mais prático, mais rápido, com esse tempo, eu posso viver melhor a amizade das pessoas. Só que o ser humano que não soube fechar esse ciclo... Olha aí, gente, tá vendo? Substituiu esse tempo, essa qualidade, por os vícios. vícios. E Exatamente. este é um problema. De você não conseguir se desligar e você vai trocando as coisas e vai se tornando um vício. Perfeito. E aí você deixa de viver a vida. Tá vendo? Papo cabeça só aqui no Bendita Hora. Não tem outro programa que fala assim, não. Alto nível. Olha, o piorzinho dessa conversa aqui sou eu. Então vamos fazer o seguinte. Próximo bloco nós temos uma sequência. Nós vamos falar sobre nostalgia. Tem a ver com os ciclos. Alguns ciclos marcaram tanto que ficou. Você guarda com aquele grado e procura viver até hoje algumas coisas que já passaram. Próximo bloco. O Padre abraça você junto com as nossas grandes psicólogas aqui.